Boa noite novamente a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro do profeta Daniel. Capítulo 1, verso do 1 ao verso 4. Daniel, capítulo 1, verso do 1 ao 4. Leiamos as Escrituras. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, querido Pai, somos gratos, Senhor Deus, a Ti, por podermos estar na Tua casa, Senhor Deus, depois de um final de semana te servindo ali com os jovens, ensinando eles, Senhor Deus, a importância de serem transformados em vários eixos. Mas agora, Senhor Deus, também queremos ensinar a toda a Tua igreja a importância de servir ao Senhor da forma que Te agrade. Pai querido, Pai amado, sabemos das nossas deficiências, sabemos, Senhor Deus, das nossas limitações. Pedimos que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, nos capacite, nos dê sabedoria e inteligência, e acima de tudo, Senhor Deus, discernimento espiritual para podermos aprender mais da Tua palavra hoje. Agradecidos assim, Senhor Deus, entregamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Hoje pela noite, aproveitando o ensejo desses dias, que nós temos aprendido sobre a ser transformado, a responsabilidade de nós como filhos de Deus, quer jovens, mas quer adultos, a servirmos ao Senhor de uma forma que agrade a Deus. Me veio bastante à mente esses textos de Daniel, esses dias. E aí, hoje nós iremos meditar sobre a vida de Daniel e como nós podemos aprender com ele aspectos importantes para servirmos a Deus de forma agradável a Ele. Eu acredito que todos nós que somos filhos de Deus, por mais que nós passemos por um momento difícil em nossas vidas, nós temos esse desejo de servir melhor ao Senhor. E por essa razão, o profeta Daniel nos ensina muitos aspectos importantes. É interessante que a Escritura apresenta Daniel como um homem extremamente íntegro e não apresenta defeitos de Daniel. Então nós podemos aprender bastante com o profeta. Quando nós abrimos a Escritura e nos deparamos com os primeiros versículos do livro de Daniel, nós vemos um rei chamado Joaquim. E esse rei Joaquim, ele foi aquele primeiro rei que foi de verdade invadido, no sentido próprio da palavra, no Reino do Sul. Nós sabemos que Israel foi invadido 2 vezes, na verdade mais de 2, mas o Reino do Norte foi o que primeiro caiu,
pelos assírios, e depois o reino do sul caiu pelos babilônicos, né? Só que o reino do sul caiu pelos babilônicos em duas fases diferentes, né? A primeira fase foi em 605 a.C., onde tem essa deportação que nós acabamos de ver aqui. E gravem que essa deportação é importante para entendermos algumas coisas. Porque essa deportação, existe uma ordem para trazer aqueles jovens que eram especiais, né? Aqueles jovens que poderiam ser doutrinados em cima de uma cultura agora completamente avessa ao Deus de Israel. Então, aqueles jovens que nós tanto conhecemos, depois vamos citar aqui os nomes deles, né? Eles foram trazidos da linhagem real e da linhagem dos nobres, e aí a gente já percebe que eles, 4, eles eram dessa linhagem, tá certo? O Daniel, certo? O Azarias, o Ananias, todos eles eram da linhagem real e da linhagem nobre, né? Agora, nós sabemos que a segunda deportação de Israel, ela acontece nos outros livros, não no livro de Daniel, tá certo? E sim, mais especificamente no livro de Jeremias e nos livros dos reis, que é aquela onde, de verdade, Israel é completamente destruída em 597 antes de Cristo, né? Que aí sim foi uma invasão terrível, onde não ficou nada, absolutamente nada. Então nós temos 2 momentos, tá bom? Dessa deportação de Israel para a Babilônia. Um com o rei Jeoaquim e outro com Zedequias, e vocês devem estar lembrados, toda aquela situação que Zedequias viveu, dos olhos furados e tudo, é aquela situação, a segunda deportação. Bem, diante desse contexto histórico breve, o livro de Daniel ele nos mostra que Deus ele está no controle soberano da história. E ele vai usar coisas boas e coisas más também para que o seu propósito seja alcançado. Por que eu estou falando sobre isso? Interessante quando a gente está pensando numa mensagem, né? Durante a semana a gente fica escutando aquelas coisas, né? Nós estamos em momentos aí de política, né? E que nós escutamos muitas coisas em relação aos homens de Deus que foram, entre aspas, políticos e governadores, né? A gente escuta muito sobre isso. Inclusive, alguns que são citados é José, Daniel. Mas será que esses homens agiram nos moldes em que hoje se quer agir em relação à política? Ou será que Deus era que realmente estava controlando a história e esses homens foram grandes instrumentos de Deus e não agiram para a sua vontade própria? Uma coisa, meus irmãos, nós temos que entender é que esses homens que operaram grandemente e mudaram inclusive o rumo de história de gentios, eles foram usados por Deus e não pela sua vontade própria. E nós vamos ver inclusive hoje aqui. Então, jovens escravos que tinham tudo para serem consumidos por uma cultura pagã, esses jovens escravos eram indefesos, sim, mas Deus estava com eles. E Deus trabalhou grandemente na vida desses meninos, que depois se transformaram em homens, e que nós temos o testemunho deles até hoje. Interessante que Romanos 8:28 diz algo importante nesse contexto. A gente sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo que propósitos? Meus? Seus? Não, segundo os propósitos de Deus. Então, acima de tudo, esses 4 rapazes que viveram em um momento completamente desfavorável para a vida deles, eles estavam dentro dos propósitos de Deus. E de verdade, eles sim cumpriram o seu papel. De verdade, eles foram transformados pela graça de Deus, ao passo de que se tornaram modelos para nós hoje. Então, Deus é soberano na história. O livro de Daniel conta a história de Deus e como a sua vontade
permanece acima da vontade humana. Olha aí, versículo 21 do capítulo 1, que eu vou fazer um engate histórico para a gente poder refletir sobre isso. Versículo 21 diz assim, nós vamos inclusive usar esse versículo um pouco mais na frente, mas o versículo diz assim: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando agora? Daniel, um menino que era escravo e que veio de outra nação, ele sobreviveu à mudança de reinos. Enquanto o próprio Nabucodonosor e o próprio Beltesazar, que eram a cabeça de ouro, o grande poderio militar, eles passaram. Mas quem não passou? Daniel. O rei Ciro era um rei Medo-Persa. Ou seja, o rei Medo-Persa, ele invade a Babilônia. E a Babilônia rui. Nós vamos inclusive ver isso aqui. Mas quem permanece? Daniel permanece. Por que Daniel permanece? Porque aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. Então, meus amados, os propósitos de Deus são aquilo que baliza a permanência dos filhos de Deus na história. Não nos enganemos com a ideia de que quando nós fecharmos o punho contra algum tipo de governo, nós prosperaremos contra eles. Isso, a Bíblia nunca prometeu isso. Agora, se for da vontade de Deus, não precisará nenhum de nós fechar o punho contra governo nenhum. E esse governo rui. E é assim que a Bíblia ensina. Daniel foi um homem, Daniel e seus amigos foram homens que não precisaram fechar a mão contra governo nenhum. Mas eles venceram esses governos. Vamos avançar. É interessante que os nomes dos... a gente geralmente diz os nomes caldeus deles, né? Como é que a gente chama eles? Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós não devíamos chamar os nomes caldeus deles, né? Nós devíamos chamar os nomes hebreus deles, né? É Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes verdadeiros deles. Inclusive, esses nomes significam o seguinte: Daniel, Elohim é meu juiz, certo? Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, quem é como Elohim? E Azarias, Yahvé, ajuda. Olha que coisa bonita, era o nome deles, né? Então, esses eram os nomes dele, né? Toda vida que nós vemos o nome El no final e o nome Ias no final, Ias, Yahvé, El, Elohim, tá certo? Então, todos vocês que têm filhos com o nome Ias no final, ou El no final, é porque essa é uma conjugação que significa Deus é alguma coisa, tá certo? É Manuel, Isaías, tá bom? Então, sempre nós temos Rafael, então temos muitos Els, inclusive, aqui na igreja, né? E alguns Ias também. Bem, agora, na história desses homens tem uma disruptura muito forte. Olha aí no versículo 5, e é onde nós vamos começar a ver o ponto de inflexão na vida deles. Eles são chamados de um reino, do reino de Judá, vêm para a Babilônia, e aí é a hora de nós fazermos a lavagem cerebral, e comportamental e cultural em cima daqueles meninos. Veja, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, o rei olha para aqueles meninos, assim como hoje o mundo olha para os nossos meninos, e quer fazer o que com eles?
corromper, ou seja, influenciar ou dar dos seus prazeres, que era o que significava isso aqui. Dar de todos os seus prazeres. O interesse aqui do rei babilônico era dar todos os prazeres possíveis para estes meninos. Entretanto, aqui começa a história de uma grande firmeza espiritual e uma grande prova para a vida de Daniel e os seus amigos. Olha aí, versículo 8. E esse versículo 8 deve ser algo que sempre devemos lembrar quando formos desafiados nessa relação que nós temos com o mundo. Veja, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É interessante que há atitudes aqui importantes que nós temos que entender, que são atitudes que nós, inclusive vocês jovens, precisam ter. Eu listei aqui 3 atitudes importantes. Veja, a primeira, eles buscaram, através dessa resistência, eles buscaram outra alternativa. Vocês já se depararam com aquelas situações que vocês estão nas universidades e que na hora do intervalo você só tem uma alternativa, entre aspas, de ficar conversando com todo mundo, né? E ficar ali ouvindo as coisas, digamos assim, as influências más desse mundo. Mas o que é que você pode fazer quando você está numa situação dessa? O que é que nós podemos fazer, meus amados homens que trabalham, quando você chega numa sala e tem homens falando de promiscuidade? Não acontece com vocês isso? Acontece comigo. O que é que você deve fazer? Buscar uma outra alternativa. Olha só o que é que eles fizeram aí. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse o quê? Não se contaminar. Ou seja, eles não ficaram simplesmente estátuas, né? Ou ficaram subjugados àquela primeira ordem que era opressora, mas eles procuraram uma solução. Eu lembro que na época que nós estudávamos, não sei se isso ainda existe, os evangélicos, né, digamos assim, na universidade faziam os momentos de oração e de leitura da palavra, que era buscar o quê? Uma alternativa, ou seja, buscar um escape para não se contaminar com as coisas do mundo, certo? Mas eles também tiveram resistência. Veja, versículo 10. Disse o chefe dos eunucos: tenho medo do Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para o rei. Aqueles jovens, eles resistiram. Quando o eunuco veio falar com eles, dizendo que não dava porque ele tinha medo do rei, foi o que aqueles jovens fizeram. Eles, não, tá bom, agora não tem o que fazer. Veja versículo 11 e 12. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, as atitudes desses meninos mostram algo muito importante. O que foi que eles fizeram? Quando eles viram a possibilidade de se contaminar, eles resistiram, eles buscaram outra alternativa, e eles insistiram quando tiveram o primeiro não. Olha só, atitudes muito fortes de quem quer ser o quê? Fiel a Deus. Quem quer ser fiel a Deus, ele precisa ser resistente, buscar alternativas e ser insistente em ser puro, insistente em preservar a sua pureza,
persistente em preservar o seu coração puro. Persistente, como Daniel diz, como o livro fala que Daniel fez. Daniel decidiu o quê? Firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Qual o resultado disso? Qual o resultado da nossa fidelidade? Qual o resultado, meus amados, quando nós somos fiéis ao Senhor? Qual o resultado quando nós realmente corremos riscos em ser fiéis ao Senhor? Qual o resultado quando nós pomos a nossa cabeça à prova? Versículo 17, versículo 19 do capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens, o que foi que aconteceu com eles? Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. O que é que acontece quando nós somos fiéis a Deus? O que é que acontece quando de verdade nós insistimos em ser fiéis ao nosso Deus? Deus honra, meus irmãos. Deus honra a vida daqueles que são fiéis. O texto de Daniel nos deixa muito claro. E olha só que o texto, ele não diz que eles adquiriram, né? Deus deu a eles conhecimento. Foi Deus que proveu. Então percebam que quando nós somos fiéis a Deus, na nossa integridade de vida, Deus nutre de uma forma especial. Lá no Retiro de Jovens, eu estava conversando com um rapaz que eu tive a oportunidade de visitar a empresa que ele trabalha um tempo desse. Aí eu perguntei a ele assim, você ainda está lá, trabalhando lá? Ele disse, estou. Inclusive eu cresci muito dentro da empresa, assim, ele foi dizendo, contando a história, né? Aí eu disse, o que é que você atribui a isso, esse seu crescimento a essa empresa, lá dentro? Aí ele, de maneira muito indireta, disse, eu fiquei muito feliz. Ele disse, porque nós crentes, nós realmente somos abençoados pelo Senhor. Ele disse de maneira direta, nós crentes, nós somos abençoados pelo Senhor. E de fato, meu irmão, porque não é você. Deus lhe investe de sabedoria, Deus lhe investe de inteligência. Deus de verdade faz você diferente, para cumprir, obviamente, seus propósitos na vida dessa pessoa. Veja, além disso, como nós já tínhamos visto lá no versículo 21, além de Deus dar inteligência, sabedoria, conhecimento, no caso de Daniel, inteligência de todas as visões, versículo 21, ele ainda deu o quê? Posteridade, no sentido de, não, na verdade não é posteridade, mas longevidade. Interessante que o versículo 21 diz que Daniel continuou até o fim do 1º ano do rei Ciro. Então Deus também foi fiel, honrando a destruição que estava em volta de Daniel. Imagine, meus irmãos, um império invadindo o outro. Imagine um império Medo-Persa, invadindo o império babilônico e permanecendo Daniel. Daniel permaneceu. Por quê Daniel permaneceu? Porque a fidelidade de Daniel a Deus fazia Deus honrar a sua vida. E ele permanece. E aí agora, nós temos uma grande lição. A grande lição aqui, nesse capítulo 1, é que a fidelidade de Deus a Daniel e seus amigos foi aquilo que preservou em meio a uma geração aprisionada e sujeita a uma nação completamente contrária a Deus. Pergunto, meus irmãos, Daniel transformou a Babilônia? Daniel salvou a Babilônia? Não.
José salvou o Egito? Não. Mas esses homens cumpriram o propósito de Deus para a vida deles, por causa da fidelidade que eles tiveram. Entenda que um império não é mais forte do que um servo do Senhor. Os impérios ruíram, mas os servos do Senhor continuaram. Mas aí nós temos, mais uma vez, um engate histórico, né? Vamos aí fazer uma dobradiça histórica e ir lá para o capítulo 5 agora. Vamos aí. Nós estamos saindo de Daniel na Babilônia e nós iremos agora para Daniel no Império Medo-Persa. E vamos ver se o tempo desgasta a vida de Daniel, tá certo? Vamos ver se o tempo desgasta. Nós estamos falando de Daniel na sua juventude. Estava falando para os jovens da igreja. Agora vamos ver Daniel com 81 anos, né? Vocês sabiam disso? Daniel, quando os medos e os persas invadem a Babilônia, Daniel tinha por volta de 81 anos. Então nós temos outra perspectiva, concordam comigo? Talvez tantos anos longe de Israel, tantos anos longe das rotinas do templo, tantos anos longe dos sacerdotes. Será que corromperam a índole de Daniel? Será que corromperam a forma que ele entendia a sua fidelidade ao Senhor? Vamos ver. Vamos ler aí versículo 30 e versículo 31, depois do 1 ao 3 do capítulo 6. Capítulo 5, versículo 30 e 31. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então aqui nós temos o relato histórico, bíblico, certo? Da conquista dos medos e dos persas em relação aos babilônios. Versículo 1 do capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que tivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deram ordem para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desse presidente e sátrapas, porque nele havia o quê? O que é que havia em Daniel? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Me parece que o tempo passou, mas Daniel é como vinho, né? Ou seja, o tempo passou e Daniel permanece fiel ao Senhor. E a Escritura deixa claro, quando cita, havia em Daniel um espírito excelente. O relato histórico, essa invasão foi em 539 a.C., né? Nós vemos lá de 605, que foi a primeira deportação, 597 a segunda deportação, e nós estamos em 539, tá certo? Quando os medos e os persas invadem a Babilônia. Quando a gente lê o capítulo 5 do livro de Daniel, do profeta Daniel, nós vemos um grande banquete, né, ali? Lembram desse grande banquete no capítulo 5? Que Belsazar está fazendo e todos estão banqueteando. E tem um detalhe, lembra que eu falei, né? Lá no início, eu disse, olha, preste atenção nessa frase. Lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. O que foi que eles trouxeram lá da Babilônia? Os utensílios do templo. Eles trouxeram lá da Babilônia. Belsazar começa a profanar essas coisas. O contrário da fidelidade. E aí nessa festa tem aquela mão que escreve, né? Lembra lá como é? Mene, teké? Significa o quê? Que o reino dele tinha se extinguido ali, trocando em miúdos. Tá certo? Interessante que tem 2 historiadores, né, que
citam, tá bom? E confirmam esse relato histórico. Um deles é Heródoto e o outro é Xenofonte. Eles dois confirmam, inclusive, esse relato histórico. Vou ler um deles aqui, tá certo? Ciro, ao chegar às margens do rio Eufrates, adotou uma estratégia para tomar Babilônia. Ele desviou o curso do rio para um canal artificial, reduzindo o nível da água, a tal ponto que o seu exército pôde atravessar pelo meio do rio e ao entrar na cidade. O que é que estava acontecendo? Os babilônios estavam em meio a uma grande festa e muitos estavam bêbados e dançando, o que permitiu que os persas entrassem na cidade praticamente sem resistência. É o relato bíblico lá do capítulo 5, tá certo? É exatamente isso que aconteceu. Entretanto, Daniel, com 81 anos, estava se distinguindo aí de todos aqueles outros, capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque ele tinha um espírito excelente. E por que será que Daniel tem um espírito excelente? A resposta está lá no primeiro capítulo 1, versículo 5. Por que Daniel tinha um espírito excelente? Por quê, irmãos? Porque Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A disposição de espírito de Daniel preservou Daniel. Meus amados, pensemos sobre quantas oportunidades nós não temos aqui nessa terra de nos contaminarmos com as coisas daqui. E às vezes, quando a gente fala sobre contaminação, nós às vezes pensamos em coisas muito grandes, né? Mas não. Pode ser coisas pequenas. Talvez hoje, no mundo que nós estamos, as coisas pequenas são mais impactantes do que as grandes, né? Hoje nós temos o mundo das redes sociais. Nós temos aí um aplicativo que pode simplesmente sugar sua espiritualidade, chamado Instagram. Pode sugar a sua espiritualidade completamente. Pode fazer você querer viver uma vida de aparência, de vaidade. Você já decidiu não se contaminar com essa iguaria? Ou, por exemplo, nós vivemos num mundo de tantas futilidades que uma adoração, né, à beleza, à aparência e a tantas outras coisas mais. Que nós levaremos daqui? Nada. Já decidiu não se contaminar com essa fina iguaria do mundo? E nós homens? Nós homens gostamos de muitas coisas, como por exemplo, conquistas, né? Automóveis, coisas de tecnologia. Será que nós estamos decidindo firmemente não se contaminar com essas finas iguarias? E nós aqui podíamos aplicar, meus irmãos, a muitas e muitas coisas. Sabe o que é que vai fazer nós chegarmos aos 81 anos com um espírito excelente? Os irmãos já têm a resposta. Se nós decidimos não se contaminar com as finas iguarias do rei mundo que nós temos aí fora. Para nós começarmos a ir para o final, eu gostaria de mostrar 5 características de um homem irrepreensível, como era Daniel. Veja que Daniel, ele, além de ter sido preservado entre os sátrapas, os presidentes, e entre o presidente e aquele que era o mais importante. Mas por que Daniel era assim? Daniel era o chamado mala sem alça, redonda, cheia de sebo. Já sabem o que é isso? A mala sem alça, redonda e cheia de sebo. Isso se chama, na linguagem bíblica, um homem irrepreensível. Onde você não consegue o quê? Você não consegue pegar nele. Ele não tem arestas.
ele tem uma integridade tão grande que ele não consegue ser o quê? Pego pelas situações. A Bíblia nos fala que nós devemos ser irrepreensíveis e que a busca de todo homem deve ser irrepreensível. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e o quê? E irrepreensíveis perante ele. Timóteo, Paulo quando está falando para Timóteo, e falando sobre os bispos e aqueles que servem na igreja, Paulo diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo dá uma visão do que o que é na prática ser irrepreensível. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo. É de verdade, caro irmão. Nós devemos querer ser uma mala sem alça, redonda e cheia de sebo. Que é isso que é ser irrepreensível. É que o mundo e as pessoas olhem para a nossa vida e não consigam achar um problema ético. Talvez eles achem problemas que estão julgando os seus pecados. Mas não, um problema ético em nossa vida. Nós devemos sim ser irrepreensíveis. Agora, um homem irrepreensível, ele enfrenta muitas coisas. Veja que aí no capítulo 6, versículo 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão o quê? Olha só, se não a procurarmos contra a ele e a lei do seu Deus. Esse versículo é tão interessante, né? Esse versículo fala o seguinte: a vida de Daniel era tão irrepreensível que não tinha como pegar ele. Então vamos pegar ele na sua fé. Vocês se identificam com isso, meus amados irmãos? Pois é, se você for irrepreensível, o mundo atacará a sua fé. Mas saiba que isso é um bom sinal. Na hora que o mundo estiver atacando a sua fé, na hora que o mundo estiver atacando o seu Deus, na hora que o mundo estiver atacando o seu amor a Cristo, significa que você está no caminho certo. Veja, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: a realidade da vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 e 12 diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio, em várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A vida de Daniel é um reflexo disso. A vida de Daniel, uma vida piedosa e uma vida irrepreensível. O que é que isso causa? Perseguição do mundo. E essa perseguição não deve ser motivo de tristeza para nós, e sim motivo de confirmação. Vida piedosa significa vida de provação. O verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, ou ele está entrando numa tribulação, ou ele está no meio de uma, ou ele está saindo de uma. É assim, enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas isso, para o verdadeiro cristão, não é motivo de tristeza. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o quê? Tende por motivo de toda alegria o passado por provações. Porque essas provações nos identificam. Nos identificam com todos os homens fiéis e irrepreensíveis. Como Daniel, como Paulo, mas acima de tudo, o nosso Senhor Jesus, que foi perseguido, açoitado e foi morto por causa do seu amor ao Pai. Agora,
Veja as atitudes de Daniel. As atitudes de um homem de um espírito excelente. Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e nós sabemos que aqueles homens fizeram um complô para pegar Daniel na sua fé. E olha só, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Daniel, qual foi uma das atitudes que fez Daniel ser esse homem que decidiu firmemente manter isso aí? Um homem de oração. E Daniel não era um homem de oração egoísta. Como assim? O texto é tão sutil, mas ele é cirúrgico aqui. Às vezes nós só oramos quando estamos passando pelo problema, né? Não é? Quando estamos passando pela provação, pela dificuldade. Ah, Senhor, me ajude nisso. Estamos bem? Estamos tranquilos, né? Mas o texto diz, qual é a última frase desse texto aí? Ele costumava a fazer. O texto deixa claro que essa era uma atitude o quê? Constante de Daniel. Daniel orava no seu quarto 3 vezes ao dia, né? É uma prática boa, né, para a gente fazer. Orar 3 vezes ao dia, entrar no nosso quarto, fechar ele, botar o joelho no chão e orarmos 3 vezes ao dia. Seria algo muito bom, né? Nosso Senhor Jesus também fazia isso diversas vezes. Lucas 6:12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando, nosso Senhor Jesus. Marcos 1,35 diz: tendo-se levantado na alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, meus amados, veja que tem algo interessante na vida dos homens irrepreensíveis. Qual é uma das marcas dos homens irrepreensíveis? Oração. Os homens irrepreensíveis, nós pegamos 2 aqui, né? Nosso Senhor Jesus e Daniel. Uma marca forte na vida desses homens era oração. Agora, outra marca forte na vida de um homem irrepreensível, versículo 16 e 17 do capítulo 6. Essa é muito interessante. Então o rei ordenou que ele trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus que tu continuamente serves, que te livre. Pois trazia uma pedra e posta sobre a boca dos leões, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Se você ler o capítulo 6 de Daniel todinho, você vai ver uma coisa interessante. O que é que nós pensamos quando vemos governos opressores? Pensamos que nós temos que falar, né? Eu já ouvi tanto essa frase: nós não devemos nos calar. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi demais essa frase. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, não existe nenhuma fala de Daniel no capítulo 6. Daniel, ele reflete aquele posicionamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando foi condenado pelo Império Romano, o que foi que ele fez? O que é que a Bíblia diz que foi a atitude de Jesus? Jesus não abriu a sua boca. Daniel aqui também não abriu a sua boca. Daniel ficou calado. O que é que isso nos ensina, hein, meus irmãos? Sabe o que é que isso nos ensina, meus amados irmãos? Que esses homens confiavam de verdade em Deus.
Esses homens, eles entendiam que aquele império não era mais forte do que Deus. E que se Deus quisesse, não era a rebelião deles que salvaria eles, e sim o poder de Deus. Daniel tinha consciência disso. Daniel já tinha visto isso acontecer na vida dele. Daniel já tinha visto Dario invadir a Babilônia, matar quase todo mundo e ele ficar. Daniel já tinha visto os seus amigos serem lançados em uma fornalha. Então Daniel tinha consciência de que não era seu grito, sua rebelião, o seu discurso que fariam diferença. E nós vemos isso, inclusive, em todos os outros homens piedosos da Bíblia. Lembra quando José foi preso? José também não abriu a sua boca. Só que às vezes, irmãos, nós começamos a deturpar o conhecimento da Escritura para nós satisfazermos a nossa vontade. Lembre-se, nosso coração ele é rebelioso por natureza. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Os grandes homens de Deus mostraram sua fidelidade muito mais em confiar no Senhor e em esperar que Ele faça, do que propriamente ele irem lá e fazer. Isso é muito importante. E olha só o que é que Pedro diz sobre isso. Abram em suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 a versículo 23. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 a 23. Porque isso é grato, que alguém suporteis tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticam os bens, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato diante de Deus. Esse versículo aqui mostra esse contraste. Esse contraste entre coração rebelioso e coração descansado no Senhor. Meus amados irmãos, nós podemos emitir opiniões, sim. Nós podemos, de repente, até discordar, mas nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Nosso coração, para ele ser o coração rebelioso e nós perdermos o foco do que é o propósito da nossa vida aqui. O propósito da nossa vida aqui nessa terra é glorificar o nome do nosso Deus. O propósito da nossa vida aqui na terra é glorificar o nome do nosso Deus, falando sobre Cristo, para que as almas perdidas se arrependam e creiam no Evangelho. Veja que isso vai acontecer com Daniel. Vocês vão ver quando é que Daniel vai falar. Tá certo? Vamos adiante. Então Daniel era um homem que orava. Daniel era um homem que controlava o seu coração da rebelião. Agora, Daniel era um homem que a sua fidelidade alcançava objetivos muito mais abrangentes do que uma possível revolta. Olha só, versículo 22. Olha o que é que Daniel vai falar para o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Agora Daniel fala. E Daniel atribui a quem? A seu livramento. Atribui a Deus. E olha o versículo 26. Fechando aí o raciocínio. Versículo 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo
e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha só o que é que o testemunho de um homem fiel é capaz de fazer. Daniel não precisou dizer uma palavra sequer. Daniel não precisou de advogados. Daniel não precisou de promotores e juízes a favor dele. Daniel não precisou de nada. Daniel só precisou da providência de Deus. Então veja, meus amados irmãos, o quanto a fidelidade do Senhor ao Senhor é importante para que possamos servir ao Senhor da maneira correta. A vida de Daniel nos mostra que ele inicia bem e ele termina bem. Vocês sabiam que Daniel é um dos poucos profetas, né, que é reconhecido por várias religiões do mundo, de tão íntegro e importante que foi esse homem. Várias religiões do mundo, eles aceitam Daniel como profeta, dada a importância de que foi esse homem. Mas para nós que fazemos parte da igreja do Senhor e que entendemos, inclusive, muito provavelmente o anjo que salvou Daniel foi Jesus, né? Através de teofania, né, que a gente chama. Normalmente, quando fala o anjo do Senhor na Escritura, tem a ver com o Senhor Jesus. É Ele demonstrando a sua misericórdia e demonstrando a sua graça. A vida de Daniel mostra a graça do Senhor abundantemente sendo derramada em sua vida. E essa graça é acompanhada através da sua perspectiva de fidelidade a Deus. Amados irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Em tempos em que nós podemos rapidamente desviar o nosso coração para servirmos ao Senhor dos moldes do mundo. Fujamos dessas coisas. Jovens, toda vida é porque é o que está mais perto aqui de mim, não é para você não, viu, Júlio César, mas é porque você está perto aqui de mim. Jovens, façam que nem Daniel e seus amigos, decidam firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei hoje, na sua juventude. Meus amados irmãos, homens e mulheres, sejam fiéis a Deus, sejam instrumentos de oração, dia a dia, não tenham um coração rebelioso e aguarde a providência do Senhor, para que nós cheguemos à nossa velhice como Daniel chegou. Esse homem tem um espírito excelente. Deus aplica essa palavra em nossas vidas. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Agradecemos por a Tua palavra que nos instrui. A Sua palavra, Senhor Deus, que nos auxilia de tantas formas. Pai querido, ajuda todos nós, amado Pai, a podermos adquirir esse espírito excelente, Senhor Deus, de maneira prática, sermos pessoas irrepreensíveis, filhos de Deus irrepreensíveis, e que assim, amado Pai, possamos testemunhar de uma maneira viva o que é realmente ser transformado e regenerado, Senhor Deus. Nos ajuda a Tua igreja, ajuda nós a olharmos para o propósito, Senhor Deus, da Tua igreja, que é glorificar o Teu nome, Senhor Deus. E hoje, especificamente, através da pregação do Evangelho e através do testemunho de Cristo. Senhor, ajuda a todos nós. Obrigado por esta noite. Nos leva para os nossos lares em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.